Bom dia, eu sou William Freitas e hoje te deixo com uma frase dita por São Gregório de Nissa. Voltar para Deus não é apenas deixar o erro, mas redirecionar o coração. Segundo o livro das Crônicas, no capítulo 30, apresenta um chamado coletivo ao arrependimento e à restauração espiritual. Após iniciar a purificação do templo, Ezequias entende que não basta restaurar o lugar, é necessário restaurar o povo. No versículo 1, ele envia mensageiros por todo Israel e Judá, convidando o povo para celebrar a Páscoa ao Senhor. Aqui encontramos algo essencial. O chamado de Deus não é restrito. Ele é amplo, ele alcança todos, mesmo aqueles que estavam distantes. No versículo 6, a mensagem é clara: voltai-vos ao Senhor, para que ele se volte para vós. Essa frase revela um princípio espiritual profundo. Deus está disponível, mas o homem precisa decidir voltar. O texto continua dizendo que, se voltarem, encontrarão compaixão, conforme o versículo 9. Aqui vemos algo importante. Deus não apenas aceita o retorno, ele acolhe com misericórdia, mas a reação do povo é dividida. No versículo 10, alguns zombam e rejeitam o convite. Aqui vemos resistência, orgulho, indiferença. Mas no versículo 11, outros se humilham e vão a Jerusalém. Aqui está a diferença, a resposta ao chamado. No versículo 12, vemos que a mão de Deus estava sobre Judá, dando um só coração ao povo. Aqui encontramos unidade. Quando há decisão sincera, Deus fortalece. O povo se reúne em grande número, conforme o versículo 13, para celebrar a Páscoa. Mas há um detalhe importante. Muitos não estavam ritualmente purificados, conforme o versículo 18. Mesmo assim, participam, e Ezequias intercede por eles. No versículo 19, ele ora: o Senhor, que é bom, perdoe a todo aquele que tem preparado o seu coração para buscar a Deus. Aqui encontramos uma verdade poderosa. Deus olha para a intenção do coração. No versículo 20, Deus ouve a oração e sara o povo. Aqui vemos misericórdia em ação. O povo continua celebrando com alegria, conforme o versículo 21. E o que era para durar 7 dias se estende por mais 7, conforme o versículo 23. Aqui vemos algo profundo. Quando a presença de Deus é restaurada, o tempo com ele se torna desejado. O capítulo termina no versículo 27, dizendo que a oração do povo chegou aos céus. Aqui está a conclusão. O retorno foi aceito. A comunhão foi restaurada. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 30 nos ensina que Deus responde àqueles que decidem voltar com sinceridade. Este capítulo fala profundamente sobre responsabilidade espiritual. Fala sobre arrependimento verdadeiro. Fala sobre saúde interior ao alinhar o coração. Fala sobre honestidade ao reconhecer a necessidade de mudança. Fala sobre livre-arbítrio ao responder ao chamado. Fala sobre resistir à indiferença. Fala sobre interpretar o convite de Deus como oportunidade. E fala sobre Deus acima de tudo, pois ele acolhe aqueles que retornam. Aqui está a verdade central. Deus continua chamando, mas cabe ao homem decidir responder. A história deste capítulo nos ensina algo essencial. O convite está aberto, mas a decisão é individual. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 30, nos deixa verdades firmes. Arrependimento abre caminho. Humildade permite retorno. Sinceridade move o coração de Deus. E o futuro é moldado por quem decide voltar. Oremos juntos. Senhor, nesta manhã, eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes ouvimos o Teu chamado e ignoramos. Obrigado porque o Senhor continua nos convidando a voltar. Fortalece minha fé para que eu responda ao Teu chamado. Dá-me responsabilidade espiritual para não rejeitar a Tua voz. Cuida da minha saúde interior para que meu coração esteja preparado. Livra-me das tentações de endurecer o coração. Dá-me honestidade para reconhecer quando preciso voltar. Ensina-me a interpretar o Teu convite como uma oportunidade de recomeço. Guia meu livre-arbítrio para que eu escolha Te buscar. Que eu coloque Deus acima de tudo. Acima do orgulho. Acima da indiferença. Acima da resistência. Acima do passado. Senhor, ajuda-me a viver uma vida de retorno constante. Que minha decisão seja firme em Te buscar todos os dias. Amém. Se você gostou, deixe um joinha.
Comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia.